E vamos falar agora do projeto que se é aguardado no Senado a respeito dos motoboys. Legal isso, cara. Legal, muito legal. Teve aquela situação do STF... Regulamentar a profissão, né? Aos aplicativos, né? Os motoristas de aplicativos. Isso está em julgamento nessa situação. Márcio, houve uma condenação inicial, ainda cabe recurso, mas e agora é aguardado algo relacionado também aos motoboys. Mas eu acho que não é um aplicativo, eu acho que é você regulamentar a profissão de motoboy. Sim, mas lembra que há uma ação de decisão contra uma empresa de aplicativos que ela vai ter que assumir os motoristas como sendo funcionários. Isso. E diante de tudo isso, observe-se essa questão relacionada aos motoboys. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. Congresso deve receber proposta para regular direitos de motoboys, diz ministro. O governo aguarda a finalização de um acordo para regulamentar a lei dos direitos trabalhistas dos funcionários de empresas de transportes de mercadorias, como os motoboys. Ouvido pela Comissão de Assuntos Sociais da CAS nesta quarta-feira, o ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a pasta já chegou a um entendimento quanto aos direitos dos funcionários dos serviços de transporte de pessoas como o Uber, com que abrangem, por exemplo, a contribuição previdenciária e estipulação de jornada e remuneração. Acabou? O que acontece nessa situação? Remuneração, jornada de trabalho, tem muitas pessoas que se utilizam de fazer uma PF, fazer uma MEI, né, para prestar serviço, e muitas vezes isso é utilizado, algumas empresas exigem a MEI, porque a pessoa acaba trabalhando sem um vínculo trabalhista, porém, a pessoa pode exercer o trabalho, prestação de serviço para vários outros, né? Quando isso acontece, obviamente, é claro que não é uma relação direta de trabalho, sim uma prestação de serviço. Né? O que estão tentando regulamentar aqui é criar um teto, criar isso, criar aquilo. Por um lado, eu entendo essa questão do motoboy. Por outro lado, eu quero observar como é que, se você permite o livre comércio, como é que você determina uma remuneração? Qual que é? De que forma você vai entender isso? O problema aí, Márcio, é que você vai... parece que é um lobby das grandes empresas de transporte coletivo, né, indo para cima. Porque se você coloca um motoboy que transporta pessoas ou comida dentro de uma estrutura de uma empresa, ela vira uma empresa de transporte coletivo tradicional. Uma empresa de ônibus, uma empresa de transporte de uma transportadora. Entendeu? É isso que vai se transformar. Você vai pegar o Uber e colocar, vai virar uma transportadora, tanto de pessoas quanto de E ela vai se taxar e vai ter as responsabilidades, porque ela vai vínculo empregatício. Exatamente. A palavra é essa, vínculo Mas e se o macho empregatício? comprar uma moto e falar, vou virar uma MEI e vou prestar serviço? Então, eu não quero estar vinculado, porque eu não posso, por exemplo... trabalhar para 3, 4, se eu quiser, Sim. como MEI, eu Sim. vou emitir nota fiscal. Segunda eu trabalho na pizzaria A, na terça eu trabalho... Não, na pizzaria na segunda não rola, porque não tem saída. Mas no outro cara ali, acontece, o pessoal vou para farmácia. Isso, a farmácia, a prefeitura, o cartório, o fórum, entendeu? Cada dia eu trabalho e eu transporto... Documentos, comida, leva pessoas. Então eu acho que, como você falou, de você interferir no livre mercado, né? Adota o Uber quem quer. Gente, o Uber realmente ele é vantajoso, tá? Para o usuário. Não é o usuário que é o importante, Sim. É o usuário. Sim. Certo? Então, você pegasse um táxi, com todo respeito aos taxistas, era um valor bem acima, né? Uma corrida. Eu vou te falar de 3, 4 vezes o valor que um Uber cobra. Sim. Tá? Tem pessoas que querem pagar. Não, eu prefiro um táxi e tal. Cada um fica a seu critério. O Uber veio, democratizou essa coisa. O problema é que perdeu-se o controle, né? Porque nada se cria, tudo se copia. De repente todo mundo virou Uber. Então as pessoas, alguns, trabalhavam no seu serviço diário, de maneira normal, e à noite faziam um biquinho de Uber. É proibido? É ilegal? É imoral? Não é, tá dentro da possibilidade da pessoa, né? Eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 17, mas à noite eu consigo pegar 4 horas por dia para fazer umas corridas e ganhar um dinheirinho. Tenho esse direito de fazer isso?
tenho. E por que eu não posso fazer? Agora, no caso de um motoboy, que eu acho que a profissão tem que ser regulamentada, ele deveria ser contratado por empresas para poder prestar o serviço. E o Uber não se enquadra nisso, Márcio. O Uber não se enquadra, entendeu? O Uber, ele, na verdade, ele é um aplicativo de prestação de serviço para conectar pessoas. Se você aplicar o vínculo empregatício nela, você vai acabar com o Uber e a gente vai voltar para o que era. Vamos voltar a pagar caro? Vamos colocar da seguinte forma, André. O que regula o mercado? Oferta e procura. Isso, a lei da oferta e da procura. O que está fazendo com que o Uber baixe o preço? Oferta e procura. Isso. Quanto mais motoristas de aplicativo, maior a oferta, e isso vai fazer com que barateia. Isso é a base. O que acontece em relação aos taxistas? Tem o direito, porque o taxista ele tem toda uma situação que ele tem que cumprir. O carro, a vistoria, tem que estar em dia com um monte de situação, recolhe os impostos municipais, aquela coisa toda. Abre-se então para um maior número de taxistas. Porque na verdade o que você está fazendo é fazendo com que a Uber se torne um táxi, se torne uma empresa de transporte. Você vai acabar com esse modelo para voltar ao que era, que não era legal. Que não era legal. Então, qual que é o interesse? O que você vai fazer? Onde é que você vai discutir para que o contribuinte, para que o munícipe, para que o cidadão tenha vantagem de um preço acessível numa corrida? Porque, vamos falar a verdade, está contribuindo até para o meio ambiente, porque as pessoas estão deixando de andar de carro, estão deixando o carro em casa e vão de Uber. Sim. Eu vou daqui para ali, eu vou gastar 20. Se eu for daqui para ali com o meu carro, só de combustível eu gasto 30. Márcio, eu gasto 20. Tu me lembrou de algo muito bacana. Quando a gente fez lá o nosso Topcast... Agora, estão falando de motoboy, né? A profissão do motoboy, se eu não me engano, ela não é regulamentada. Não existe a profissão de motoboy. Eu acho que não tem. Sim. Quando você trabalha para uma empresa, você vira ou funcionário, auxiliar administrativo, entendeu? Auxiliar de serviço geral. Mas acho que motoboy não tem na carteira. Estabelecer a profissão, beleza. A profissão, cria um piso, né, para categoria e tudo, legal. Tu me lembrou de uma coisa, quando eu levei um construtor lá no Topcast lá, ele falou a respeito da tendência mundial de construção de imóveis sem vaga de garagem. Polêmico, né? Mas construir imóveis... Por quê? Ele diz que nas grandes metrópoles, as pessoas não querem mais ter carro. Porque sai mais barato você ou andar de Uber ou você alugar, dependendo de você for ficar. Né? De repente eu moro em São Paulo, sou transferido para minha empresa para o Rio de Janeiro. Vou ficar 1 ano lá. Antes de eu comprar um veículo, eu posso locar o veículo e rodar ele a semana toda. Se eu me sentir, não, acho que vale a pena ter um carro próprio para não ter que pagar nada por mês, ou eu vou morar, realmente eu vou me deslocar, vou mudar de estado, aí você estabelece uma residência fixa. Mas nesse inteirinho você pode ter a opção de andar ou de carro locado, ou de Uber, ou de táxi. Fica uma bicicleta, fica à vontade. Ou uma bicicleta, que é o mais saudável, né? Caminhar, vamos fazer um exercício, pessoal. Mas você entende? Você está tirando o livre mercado. Vamos aguardar o que vai chegar do projeto para casa, né? Vamos analisar. É lógico, sempre favorecendo a regularização e o reconhecimento dos profissionais. Sim. Tanto os motoboys quanto os motoristas de aplicativo. E claro, sempre respeitando o mercado. E essa questão que envolve também os taxistas. Porque assim, o Uber, a pessoa tem que ter... Quais são as regras? Quais são os critérios? Porque para o táxi, ele tem que recolher isso, recolher aquilo, vistoria, não sei o que, e para o Uber. Qual a exigência? É isso que a gente tem que ver. Teve um acidente um tempo atrás, em que o motorista de Uber passou rápido demais no cruzamento, passou no cruzamento fechado e acabou batendo o carro e estava com passageiro. Então essa responsabilidade tem que ser de quem? E de que forma? Quem é a pessoa que pode ser o motorista? Marcelo, quando você tem só o carro? Qual a carteira que você tem que ter? Você tem que ter uma carteira profissional? Quando você tem um táxi, alguns táxis eles se agrupam em cooperativas, né? Sim. Né? Isso ainda tem. Tem bastante. Sim. E essa cooperativa, o que ela é? Ela é uma central, um escritório, onde reúne todas as ligações e ela vai direcionando para os táxis, certo? E mediante uma taxa mensal. Até esse momento é igualzinho o Uber. É igualzinho. Ao invés de eu ter que ligar para o meu motorista favorito, eu entro no aplicativo, preciso ir da rua 1 até a rua 2. Ele me direciona, vê quem está mais próximo e vou ao contrato.
Tá aí, tá certo? Agora, se eu não me engano, quando você adentra ao Uber, tem alguns requisitos. O veículo não pode ter mais de não sei quantos anos, sua habilitação tem que ser X, tem uns requisitos, eu só não sei se ele exige o seguro.